fazíamos menção do teu nome, se nem sequer olhávamos para o céu, quem éramos nós, ó Pai querido, ó Deus eterno, para nos escolher, nos eleger. Nós te louvamos, ó Pai, pela grande salvação. Nós te louvamos, ó Pai, porque isso não está pautado sobre os nossos méritos, a nossa salvação. Nós te louvamos, ó Pai, porque foi uma obra única e exclusiva do teu Filho Jesus Cristo. E hoje nós fomos alcançados, ó Pai, pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Somos cobertos e banhados pelo teu sangue puro, inocente, derramado no madeiro. Ó Pai, nós te louvamos, ó Senhor, porque hoje nós temos a condição de cantarmos ao teu nome, de louvarmos ao teu nome, Senhor. Nós temos o privilégio de estarmos reunidos, ó Pai, e de apresentar louvores a Ti, Senhor, em reconhecimento da Tua obra, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Ó Pai, nós Te louvamos por este momento de louvor e adoração, Senhor, ainda que simples, ó Pai, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa devoção. Ó Deus, então assim nós pedimos que o Senhor continue usando o Teu servo como tem feito, ó Pai, em toda essa terra. Continue derramando a Tua graça, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações e mente para compreendermos, ó Deus eterno, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, aquieta os nossos corações, ensina-nos, orienta-nos, corrija-nos, ó Pai. Vivifica-nos, santifica-nos e purifica-nos, ó Deus, assim como o Teu Filho amado Jesus orou e rogou ao Pai. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, estamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, reverendo Mariano. Deixa eu até ali, meu ajudante aqui. Graça e paz, irmãos. Vamos assentar um pouquinho. Mesmo assentados, abra a palavra do Senhor, o capítulo 24 do livro de Josué. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos queridos irmãos, todos aqueles que nos visitam também. Nós temos a alegria de estar retornando, passando por aqui para compartilhar a palavra do Senhor, ministrar a ceia do Senhor. Então eu e Fabiana ficamos sempre felizes de passar e ver o progresso que Deus tem dado à igreja aqui em Mojimirim. Então, abraçar a família missionária, compartilhar da palavra de Deus, ministrar o sacramento. De forma muito especial, cumprimento os nossos irmãos do projeto do Avanço Missionário, lá da Junta Missionária de Pinheiros, que desde sexta-feira estão trabalhando aqui, como também uma equipe em Campo de Jordão, na congregação lá, e outra equipe lá em Aparecida também. Então, 3 equipes que se mobilizam para ajudar na evangelização pessoal. Esse é um projeto que nós chamamos de Pescadores de Homens, aonde vamos de corpo a corpo, um a um, para pregar o Evangelho, oferecer o plano da salvação, convidar pessoas para conhecer o trabalho da igreja. Então, já quero parabenizar pelo trabalho de ontem, o dia todo, né? Muita gente aí com o pescoço queimado, hein? Pescocinho queimado do sol, narizinho queimado, é maravilha. Ser missionário é assim, né? É desse jeito. Trago o abraço também do pastor Arival, é o pastor da igreja de Pinheiros, a todos aqui da nossa congregação em Mojimirim. Eu quero que você coloque seus olhos e nós vamos ler alguns versículos e quero meditar na palavra de Deus com vocês sobre o tema uma decisão transformadora. Quero que você olhe para o texto que nós vamos ler e ver que essa decisão que foi tomada por Josué, ela foi uma decisão que transformou não só
a sua liderança diante do povo, mas também todo o povo liderado por ele. Decisões são coisas, ações que nós tomamos todo dia. Você hoje já tomou pelo menos 5 ou 6 decisões hoje, antes de chegar aqui. Que roupa vestir, o que comer, qual a rua você iria, que hora você sairia de casa, se tinha que preparar alguma coisa para deixar pronto em casa, o que preparar para quando voltar. Toda hora, a cada momento, nós tomamos decisão. Então, se alguém chega e fala assim: eu não quero mais decidir nada na vida, acabou de tomar uma decisão, né? Não quero decidir nada, já decidiu, porque o Senhor nos fez com a capacidade de tomar decisão. Então vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 de Josué 24. Vamos ler a uma só voz, mesmo assentados, mas reverentemente. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, o cenário dessa decisão é um cenário de uma situação caótica que envolvia o povo de Deus. Essa geração que saiu do deserto foi novamente corrompida. Esqueceram de tudo que Deus fez com eles para livrá-los do Egito e o que Deus fez com eles na preservação no deserto. Esqueceram que os seus pais e avós pereceram no deserto por causa da incredulidade, da rebeldia e da desobediência. Esse povo esqueceu que eles atravessaram para possuir aquela terra pelo braço forte da mão de Deus agindo em favor deles, em todas as suas batalhas, em tudo que Deus fez. E estava agora Josué liderando esse povo que estava corrompido, que estava envolvido em adorar outros deuses. Estava uma comunidade politeísta, cada um levantava um Deus, ressuscitava Deus do Egito, adotavam deuses agora da terra que eles estavam habitando. E eles foram advertidos por Josué, advertidos por Deus, de que se eles fizessem assim, a mão de Deus ia pesar sobre eles. Olha o que está escrito no versículo número 15 e 16 do capítulo 23. Diz assim: e sucederá que assim como vieram sobre todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servidos a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis da boa terra que vos deu. O povo era advertido que Deus era o Deus bondoso, poderoso, o libertador, o preservador, aquele que criou todas as coisas, aquele que era o Deus da guerra, aquele que quebrava os carros de Faraó, aquele que destruiu todo o exército com seu poder. Também cumpriria se o seu povo lhe virasse as costas, deixasse de lhe adorar, de ser zeloso para com ele. Assim o Senhor continua advertendo, irmãos, ao longo da história. Mas esse era o cenário que Josué tinha agora. Ele tinha que tomar uma decisão, o que fazer. O povo está se rebelando contra Deus,
E agora ele, como líder, aquele posto pelo Senhor para liderar essa caminhada para a conquista da terra prometida, ele precisava tomar uma decisão. Essa decisão talvez não fosse simpática, essa decisão talvez não fosse, vamos dizer, a mais estratégica, se ele fosse consultar os marqueteiros de hoje. Mas o que nos chama a atenção é que essa decisão de Josué foi uma decisão transformadora. Em primeiro lugar, irmãos, porque ela foi uma decisão reativa. Ela reagiu diante da situação que o povo estava, diante do culto e da adoração que o povo estava se misturando. Eles diziam que serviam ao Senhor e seguiam outros deuses, fazendo de forma clara, à luz do dia, e vivendo como povo de Deus, o povo do Deus forte, da mesma forma. Em Mateus está bem claro que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus foi muito claro, ele não divide a glória dele. Nós não podemos ser crentes que servem ao Senhor, que dizem que amam ao Senhor, mas seguimos os deuses que brotam dos nossos desejos, do nosso coração, da nossa mente, das nossas frustrações, das nossas decepções. Deus continua sendo zeloso, mas a decisão de Josué foi uma decisão transformadora, porque ela foi reativa. Ela reagiu àquela situação, ela não sucumbiu, ele não se calou. O Senhor falou com ele, o Senhor disse que ele precisava chamar o povo a uma mudança de comportamento, e ele agora faz a todo o povo, irmãos. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 24, deixe seus olhos abertos nesse texto, não faça feito crente preguiçoso que quando começa, fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, diz assim, depois, versículo 1 do capítulo 24, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os cabeças, e os juízes, e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Ele convoca o povo. Quando Josué convocava o povo sabia que ele falaria em nome de Deus. O povo veio, todas as autoridades, todos os juízes, todos os anciões, todos aqueles que são pessoas de influência dentro de toda aquela nação, e eles chamam e o povo vem até ele, e ele começa o discurso novamente, falando tudo que Deus mandou que ele falasse. E aí ele diz, verso 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram de além do Eufrates, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei em possessão as montanhas de Ser. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito, então enviei Moisés e Arão, feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. O Senhor diz, olha, vocês habitavam, os pais de vocês no passado eram idólatras, eu mudei tudo isso, eu escrevi uma nova história, eu transformei. Abraão era filho de pessoas idólatras, do meio deles ele tirou Abraão, e assim ele estava constituindo um povo, esse povo que lhe seria caro, este povo que lhe seria amado, esse povo que seria o seu instrumento missionário, e diz, eu fiz andar ele em toda a terra, anunciando o meu poder, eu multipliquei a sua semente, eu os tirei de lá, fui eu que tirei de lá.
O povo precisava tomar uma decisão reativa, precisava olhar para trás. Talvez, querido, você hoje que está aqui, está precisando tomar uma decisão dessa. Quem sabe você vem adiando a sua decisão por Cristo, está apegado a algumas coisas lá atrás ainda. Quem sabe já até andou nos caminhos de Cristo e agora está lá querendo voltar para o Egito, para fazer barro e palha. Meu querido, é hora de decidir. Josué chama o povo para apresentar ao povo a decisão que ele tomara. Em primeiro lugar, irmãos, a decisão de Josué, uma decisão transformadora. Primeiro, porque foi uma decisão reativa, ela reagiu às situações que estava amando do Senhor. Mas ela também é transformadora, porque ela é uma decisão assertiva. Não tinha outra, era única, era certa a se fazer. Não havia opções. Ela era a decisão verdadeira, pura. Ele diz de forma clara àquele povo, quando ele diz: olha, se parece mal aos olhos de vocês, versículo 15, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. E ele apresenta a decisão dele como a certa. Quantas vezes temos envergonhado o Senhor porque temos medo de dizer que Jesus é a única decisão que podemos tomar, que Ele é a decisão verdadeira e pura, não há outra, não há um degrau. Você primeiro começa a amar a igreja, começa a amar a palavra, começa a amar a Deus. Não, a decisão é: você precisa se render ao Senhor, que é aquele único caminho. Ele não é um caminho, ele não é uma opção. É este caminho que nos conduz à verdade, que é Ele, à vida, que é Ele. E lá em João ele deixa de forma muito clara: na casa do meu Pai há muitas moradas. É lá, é a única casa. Reclamamos muito do que está acontecendo na nossa sociedade pós-moderna. Irmãos, isso é fruto do afastamento do povo de Deus, dos propósitos de Deus para a família, para o trabalho, para a justiça, para a gestão pública. A Bíblia mostra o propósito de Deus para todas essas áreas. Qual o propósito da família? Qual o propósito do trabalho na vida das pessoas? Qual o propósito de ser juiz, a espada, julgar, dos políticos, de governar, dos reis? A palavra de Deus fala a respeito do corpo, a palavra de Deus fala a respeito da vida. Todos os princípios de Deus estão revelados nas suas santas escrituras para o nosso bem comum, irmãos. Nossa sociedade está corrompida porque não tomaram a decisão correta, certa, assertiva. A palavra do Senhor diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor. E a nação, irmãos, ela começa dentro de nossas casas. Não existe uma sociedade sem família, sem indivíduos. Às vezes as pessoas mudam para tipo de comunidades alternativas. Não existe comunidades alternativas, irmãos. Existe a sociedade, existe as pessoas, existe a governança, existe o crer ou não crer no Senhor. E nós vemos aqui que a decisão era a única. Ele vai contando o que Deus fez. No discurso que ele faz diante do povo, Josué vai falando. Lá no versículo 6 diz assim: tirando vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar o cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo.
E aí vai falando: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí-os diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, assim vos livrei da sua mão. Aí vai, passando do Jordão, Jericó, habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Ele vai contando tudo que Deus fez. Não existe outra decisão. Ela é assertiva, ela é a correta, ela é a única. Como nós precisamos mostrar para a sociedade no qual vivemos que nós estamos com Cristo, porque essa é uma decisão assertiva. Nós reagimos contra o pecado, nós ouvimos o seu chamado e pela sua graça lutamos. Ele nos elegeu para isso, Ele nos faz sal da terra e luz do mundo, e por isso estar com Cristo é a decisão correta e assertiva, a decisão de Josué. Mas irmãos, a decisão de Josué não foi só uma decisão reativa, assertiva, mas ela também foi pessoal. Começa em você, começa em mim. Há muitas pessoas esperando que algo aconteça, que aconteça primeiro em alguém. Quem sabe a mãe está esperando que o filho seja alcançado primeiro. Se ele for, eu vou. Ou os filhos, os pais, se meus pais forem, eu vou. O marido, a esposa, se ele for, eu vou. Se ela for, eu vou. Irmãos, é uma decisão pessoal. É uma decisão da nossa casa, da nossa vida. Josué não teve medo de, diante de toda aquela autoridades constituídas, diante de toda aquela multidão ouvindo o seu discurso, ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Leia comigo o final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a decisão precisa ser tomada, ela é pessoal. Josué não estava mais preocupado se ele ficaria só com a sua família, se os amigos já não lhe cercariam mais, se ele não teria mais o apogeu de ser o líder daquele povo, as regalias que ele teria como líder colocado por Deus, se ele perderia o seu exército. O olhar dele estava em continuar servindo ao Senhor, com a sua casa. Hoje o mundo está tão mudado, irmãos, que quem manda na casa é o gato, né? É o pet. O pet é que manda na casa. As pessoas estão vendendo capa para sofá por causa do pet. A gente pensava que era para o menino que brincava antigamente e pintava. Não, para que isso? É para o meu gato não arranhar o sofá, é para o meu pet, meu cachorrinho. Banheiro para gato, eu tenho gato, tem banheiro para gato agora fechado, para ele ficar mais tranquilo, ele ficar mais desestressado, porque ficar ali fazendo e todo mundo olhando é uma... Plano de saúde para pet, plano de saúde dentário para pet. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com pet, eu tenho 2 gatos e um cachorro em casa agora, não tem problema nenhum com pet. Mas irmãos, quem é que está mandando? Há pouco tempo eram as crianças dominando os pais. Irmãos, quando eu era menino, se os adultos estivessem conversando na sala e você passasse assim no meio, só bastava a mãe chamar que você já enchia os olhos de lágrimas. Ela dizia, depois que as visitas saíram, o pai falava uma coisa,
Hoje você tem que estar negociando com criança, com menino. Mas se você fizer isso, se você tirar uma notinha boa na escola, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar um videogame, vou comprar aquele jogo que você gosta. Se você fizer isso, irmãos, o que é natural está virando extraordinário. Quem está no controle, irmãos? Quem está no controle? Quem manda em casa? Nós, maridos, pensa que somos nós, né? Eu sempre dou um conselho para as mulheres. Mulher, não tem problema mandar no marido não, mas em casa. Em casa você manda nele. Agora, na frente dos outros, não faça isso com ele não faça isso com o bichinho não, faça não. Porque tem mulher que faz questão de dizer para todo mundo que quer manter ele na frente do marido. Ela acha que está fazendo uma coisa lindíssima, que os outros vão comentar, vão comentar mesmo, vão chamar teu marido de banana, mole, mandado. Em vez de você fazer com que as pessoas louvem o seu esposo, você vai menosprezá-lo. Então mande em casa. Se bater nele, bate em casa, bate com toalha molhada para não deixar marca. Mas nós não sabemos mais, irmãos. Josué aqui toma uma decisão assertiva, irmãos, e pessoal, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não espere, meu querido irmão, você que está aqui hoje, marido, pai, tome essa decisão por Cristo. Fale na sua casa que essa casa serve ao Senhor, que ela não se curva. A batalha é grande, irmãos, mas não foi maior para nós, foi maior para o próprio Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor, que comprova o preço que Ele pagou na cruz pelos nossos pecados, pela nossa redenção, para nos garantir a passagem para a vida eterna, para estarmos na presença dEle, na casa do Pai. Ele cuidou do povo do deserto, Ele livrou da violência do Egito, Ele há de nos proteger, Ele há de nos preservar até o último dia. Não espere para amanhã, chegue em casa decidido hoje. Se ainda não tomou, tome. Se a pressão dos seus lados, entrega essa pressão como Josué ao Senhor. Vocês escolhem hoje, porque eu já escolhi. A decisão de Josué é uma decisão, amados, transformadora. Primeiro, porque ela foi uma decisão assertiva, correta. Uma decisão reativa, reagiu contra o pecado, contra a incredulidade e a idolatria daquele povo e a situação que vivia. Pessoal, porque começou nele. Mas, queridos, eu quero finalizar. É uma decisão transformadora, porque ela foi uma decisão inspiradora. Irmãos, quando nós tomamos a decisão correta, outras pessoas vão tomar também. Quando a igreja ficar esperando que o Brasil melhore para evangelizar, que venha um governador melhor para facilitar as coisas para a igreja, que tenha um presidente que vai trazer a solução para a igreja, irmão, nós estamos perdidos, porque o mundo nos odeia com ou sem. O mundo nos odeia e odeia a igreja simplesmente por ser igreja. Nós devemos orar para Deus escolher o melhor que Ele quer para a nossa nação. Mas não porque é a esperança para a igreja. A nossa esperança é o Senhor do qual Josué tomou essa decisão, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Depois do discurso, olha a resposta do povo. Olha como inspirou as pessoas. Olha como transformou o cenário. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus e Ele quem nos fez subir, a nós e os nossos pais dessa terra do Egito, da casa de servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Essa foi a resposta imediata do povo. Aquela resposta que chega no coração e a gente quer logo tomar uma decisão. E eles falaram isso. Mas Josué conhecia aquele povo. Não bastava isso. Não bastava essa inspiração de que sermão, que palavra boa, agora eu quero isso aqui para mim. Toma posse, toma posse. É assim, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma decisão que inspira, ela confronta. Ela confronta. O mundo está cheio de discursos patéticos e hipócritas. Discursos que não convencem. A resposta do povo foi essa. E Josué disse o seguinte a eles: então Josué disse ao povo: não podereis servir o Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Josué disse: não é brincadeira o que vocês estão falando aqui, não. Não vai ser só de discurso, não. Precisa haver transformação. Precisa haver transformação. O discurso foi duro e a resposta. E o povo, no versículo 21, continua. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Confirmaram. Aí Josué disse para eles: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, vamos ler juntos? Nós somos. Uma das coisas mais sérias no contexto hebraico, judaico, era quando alguém dava a palavra de testemunha sobre outra pessoa. Era como se ele estivesse sendo fiador daquela pessoa. Hoje em dia, a linguagem fiador não tem muito a ver o que era naquela época, não, irmãos. Mas era muito sério, e agora eles estavam sendo fiador de quem? Deles mesmos. Eles estavam agora dizendo que eles tinham consciência de que a ira do Senhor poderia cair sobre eles, e que a culpa era toda deles, se eles não fizessem uma mudança nas suas vidas. E aí Josué, para concluir, diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Leia comigo 24, irmãos. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. É uma decisão inspiradora, irmãos. Mas como eu falei, a proposta da nossa meditação, a decisão de Josué foi uma decisão transformadora. Tem que mudar, irmãos. Tem que transformar o nosso coração, que é o nosso ambiente de culto. Tem que limpar e deitar fora todos os deuses estranhos. Precisa inclinar o coração ao Senhor. Precisa obedecer ao Senhor e ouvir a sua voz. É uma decisão transformadora. E a palavra do Senhor diz que naquele dia fez Josué aliança com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Que nessa manhã todos nós possamos, assim como Josué e o povo do Senhor que ouviu aquele duro discurso, mudar, irmãos, algumas práticas que muitas vezes nos afastam do Senhor e provoca a ira do Senhor contra nós. Que nós possamos dizer ao mundo que somos crentes, como tem um hino muito bonito que diz isso. Somos crentes e crentes em Cristo. Vale a pena continuar servindo ao Senhor. E que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé e orar nesse instante.
Deus, muito obrigado, ó Pai, pela a Tua palavra que nos exorta a cada leitura, Senhor. Nos ensina coisas boas, novas e eternas para o bem nosso e da igreja do Senhor. Ó Pai, eu quero agradecer por cada vida que adentrou esse santuário nesta manhã. Os irmãos aqui de perto, os de longe, todos nós que estamos aqui diante do altar, como também diante da mesa do Senhor, da qual participaremos em instantes. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. O Senhor esquadrinha o nosso pensamento e o nosso coração. E nesse momento nós queremos, ó Pai, suplicar, tem misericórdia de nós. Firma os nossos passos, Senhor. Nos dá força para tomar decisões certeiras, inspiradoras, Senhor, pessoais, mas também coletivas, para abençoar o maior número de pessoas possíveis. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar? Seu filho amado, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Eu quero